Conosco o Carlos Alberto Bonassina. Se chamar de Carlos Alberto, ninguém, pouca gente conhece, só os familiares. O Iti, o apelido dele é Iti, prefeito de Pouso Novo, e vem para trazer informações a respeito do desenvolvimento de Pouso Novo, na ponta de cima, aqui na região do Vale do Taquari, bem perto da região de Soledade, em termos de região, quero dizer. Mas ele pertence ao Vale do Taquari. E também sobre os problemas envolvendo a duplicação da 386 na questão de acessos lá em Pouso Novo, muito semelhante ao que Marques de Souza vinha gritando até pouco tempo atrás. Iti Bonassina, bom dia. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. Bom dia, prefeito. Bom dia. Um bom dia especial ao meu povo lá de Pouso Novo. Nasci em Pouso Novo e hoje estou prefeito de Pouso Novo. É uma satisfação muito grande e é uma satisfação muito grande estar conversando contigo também. Da mesma forma, ouvir o amigo. Isso, a gente se conhece há muitos anos. Há muitos anos. Desde o tempo do seu Ângelo Bonassina. É verdade. Qual é a situação de Pouso Novo, Iti, em termos de economia, de população, de desenvolvimento? Olha, a nossa população já é há alguns anos que está estável, digamos assim. Da época da emancipação a gente tinha um pouco mais de habitantes, hoje a gente está com aproximadamente 1.800 habitantes. Em termos de economia, ainda o forte nosso no município é a agricultura, vamos dizer 80% do nosso retorno vem daí. E a gente está trabalhando, administrações anteriores também trabalharam para atrair alguma empresa que viesse para lá e conseguisse algum emprego, né? É uma coisa que não é tão fácil, mas a gente está trabalhando forte nisso e tomaras que a gente tenha êxito nesse sentido, né? Uma das vantagens é a distância dos médios e grandes centros. A distância, porque aí a concentração em termos de gasto, de investimento da população fica no município. Sim, com certeza. Eu quero salientar que agora, desde janeiro que eu assumi a administração, a gente está focando bastante, a gente vai fazer um trabalho forte, muito forte, no turismo. Turismo. A gente vê como um forte, digamos assim, que o turismo pode ser um grande atrativo e também trazer retornos para o pessoal que mora do município e também para pessoas que gostariam de investir talvez no município, né, nessa área. Claro que a gente sabe que a curto prazo o turismo não se faz, mas com médio e um pouquinho de longo prazo a gente vai conseguir fazer um bom trabalho nesse sentido. Só que tem que ter os pés no chão, né? E tinha aquela situação lá na Barra do Dudulha, por exemplo, perto do cemitério dos revolucionários, se convidar as pessoas para numa atividade turística, digamos assim, chegar lá não se depara com um quadro vazio, sem muitos atrativos, né? Sem muita configuração da realidade. Sim, sim. Tem que fazer um investimento alto nessas situações todas. Concordo plenamente. Mas o investimento que será feito pode vir de fora. Atrair investimento. Exato, a nossa natureza é exuberante em Pouso Novo. Sim, muito acidentado o terreno, né? A gente tem potencial. Eu vejo com grande potencial o município. Claro que não é para amanhã. Exige tempo, exige trabalho, conscientização da população. Tudo isso a gente vai trabalhar em cima, estamos engatinhando ainda, é uma coisa de início. Inclusive, no último verão, dos destinos mais procurados foi o Jardim das Deusas, que fica em Pouso Novo. Exatamente. Onde é que fica? Vamos falar em Duduia. Duduia ou Dudulha? Vamos dizer que seja Duduia e que seja Dudulha. Estou brincando, porque o nome se adotou o Duduia, se adotou no popular. Isso, é um local fantástico. Tem uma natureza lá maravilhosa, tem o Rio Fão lá que corta, onde temos 3 municípios ali, né? Conheci Duduia ou Dudulha quando ainda tinha choupanas cobertas com folhas de coqueiro. Naquela época se usava, ainda tinha muita situação de humildes ali, né? Morando na Barra do Duduia. Sim. Hoje a situação mudou bastante. Ainda bem, né? Que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor hoje lá, né? E a gente está trabalhando para isso também. Uhum. E este atrativo que o Nicolas citou é na Duduia.
Não é só na Duduia. Nós temos várias localidades, comunidades que a gente pode aproveitar. Sim. A gente cita esse exemplo porque foi um exemplo que viralizou nas redes sociais em função das imagens, né? E a gente fez até um material para o Instagram da Rádio Independente entrevistando o proprietário lá, que também é um investidor de fora, ele é de Porto Alegre, que veio investir em Pouso Novo. Isso. Tem essa localidade se chama Arroio do Leite. Fica mais ou menos 11 quilômetros da sede, mas é mais uma localidade que pode ser investido. Mas nós temos várias localidades, eu não vou citar todas aqui, porque isso vai carecer de um bom trabalho da gente em cima disso também, né? Até dentro desse trabalho que Pouso Novo faz, no recente índice Firjan, Pouso Novo ficou em destaque no item educação. A educação no município já são vários anos que as administrações investem muito na educação. Esse ano, inclusive, eu estava falando com a secretária agora, anteontem, inclusive a respeito desse Firjan. A gente fez um bom investimento, a gente está pensando muito na cultura das crianças também. A gente está investindo na parte de música, a gente contratou professor para fazer corais infantis nas escolas, a gente tem um coral na cidade que vem também de outros prefeitos, onde o CRAS atua fortemente. A gente investe muito, né, em educação lá no município. Mas sim. o índice de nascimentos é baixo. Infelizmente o pessoal não está trabalhando muito, Não né? quer fazer amor. Tem caído bastante o índice de natalidade. Eu considero como estável, né? Estabilizou. Estável, sim. É um problemão para esses municípios menores, né? Tanto que a nossa população está estável há vários anos, né? Por isso. Se bem que Pouso Novo não tem perdido também muitos moradores que se transferem, mão de obra, inclusive mais jovem, o pessoal tem ficado lá na atividade, né? Sim, E tem voltado alguns jovens assim porque o investimento na agricultura, digamos assim, em chiqueirões, aviários, continua, sabe? E nós vamos investir também em chiqueirões aviários. A gente vai fazer um bom trabalho em cima disso. O senhor já tombou aquela nascente que deu origem ao nome Pouso Novo lá em cima? É muitos anos já que está. Está tombado. Sim. E preservada. Sim, preservada. Se falar em turismo, tem que começar por aí, né? Inclusive nós temos uma ideia de fazer usar esse local para fazer um atrativo turístico. A gente quer usar, inclusive, onde a gente vai fazer um prédio, que é a nossa ideia, inclusive para informações turísticas, né? A gente quer investir no turismo, tem que ter base para o turismo, né? E aquelas casas modelo italiano, 2 andares com tábuas ainda, estão sendo preservadas? Temos uma na entrada da cidade, que pertence à família Buffet. E bem preservada. Sim. Ela está... é outro atrativo, né? É um outro atrativo, é uma coisa linda, né? Bom, mas para chegar até essa etapa, o senhor vai ter que primeiro se entender com a duplicação da 386, que está deixando Pouso Novo quase numa ilha ali, né? É verdade. Tu sabe que a gente não é contra o progresso. Bem pelo contrário. Sim. As coisas evoluem, né? E o que acontece? Quando a gente ficou sabendo, foi ainda em novembro do ano passado, fiquei sabendo de que a duplicação, a gente sabia já da duplicação, e a gente ficou sabendo, então, desse grande problema que vai acontecer na nossa cidade. Mais ou menos umas 70 famílias já foram deslocadas. Famílias que tinham residências dentro da faixa de domínio da BR. Então, o que acontece? A CCR fez todo um trabalho com assistente social e tudo, e essas famílias, então, foram indenizadas. Já foram deslocadas, não estão mais morando assim na área de domínio, na faixa de domínio. O que acontece, que a gente ficou sabendo, que na parte de entrada da cidade, na margem onde existe a faixa de domínio, tem moradores que foram intimados já pela CCR para reintegração de posse dessas casas onde eles têm uma certa invasão na faixa de domínio. Então, o que vai acontecer? O nosso posto da entrada da cidade vai sair. Inclusive, a prefeitura está irregular? Não, a prefeitura não chega na prefeitura. Órgãos da prefeitura, digamos assim? Não tem nenhum órgão da prefeitura que estaria. Mas tem, eu vou citar algumas, né? O posto de combustível, tem residências de moradores lá que vão ser atingidas
pediram reintegração de posse, teria que derrubar a casa. Tem o nosso cemitério, que pega metade do cemitério. O nosso parque de máquinas, sim, tem o nosso parque de máquinas que vai ser atingido, sim. Então, o que a gente foi recomendado a gente fazer? Foi recomendado que a gente entrasse em contato com a CCR, que recebeu a concessão, e a gente entrou em contato. E a gente foi lá, fez todo um trabalho, eles recomendaram para nós que fizesse um trabalho, a gente fosse todo um trabalho topográfico, mostrando para eles que na época e que hoje essas pessoas, os moradores, têm escritura da área, eles são donos, têm escritura, e então que eles são o dono da área. Mas mesmo assim eles foram notificados a saírem, né? E a gente fez um trabalho, eles estão analisando, a gente não recebeu resposta ainda. Então, a semana passada, eu tenho até que agradecer o prefeito Fábio de Marques de Souza, o prefeito Paulo de Progresso, a gente esteve junto no Ministério, teve outros prefeitos, teve com nós, o prefeito Moisés, que hoje é o nosso presidente da ANVAT, eu tenho que agradecer de coração a eles, o prefeito Maicon, de sério, né? Uhum. Esteve junto conosco lá e nos incluíram e a gente foi junto para... inclusive, esteve conosco lá o deputado Busato, esteve conosco também em reunião e a gente fez uma tramitação bem grande, levamos todo o acervo que a gente fez pedindo auxílio para que essa situação... que venha a duplicação, mas que seja preservado, então, tudo isso, né? Não poderia ser pelo lado direito de quem sobe o alastramento na área de domínio e duplicação das pistas, lado direito de quem sobe ao invés do lado esquerdo? Se fosse dessa forma, dá para dizer que seria, para nós, município, ia atingir muito pouco, muito menos do que hoje vai acontecer. Mas isso não depende de nós, né? Não depende, talvez, do Ministério também, nem da NTT, onde a gente também foi acolhido lá. Deixamos todo o trabalho, eles ficaram de analisar. Tudo que aconteceu com Marques está acontecendo conosco também, né? Vai ter problemas de acesso também. Tem Fontoura Xavier, que esteve lá junto conosco também, que também foi bastante atingido, né? Então, a gente fez um mapa mostrando para a CCR, então, as possibilidades para eles não prejudicarem tanto o município e os nossos moradores. Uhum. E eles ficaram de analisar, porque existe essa possibilidade, sim. Em vez de pegar todo um lado, digamos, direção Porto Alegre e Soledade, em vez de pegar o lado esquerdo, que pegue um pouco do lado direito. Um pouco mais de aterro só, né? Na verdade, assim, a duplicação em si, ela não vai usar tanta área para poder se expandir. Mas eles têm essa área de domínio. Da faixa de domínio, eles querem que esteja livre para um futuro trabalho, alguma coisa, né? Eles podiam reduzir isso, talvez, né? Ou até estradas secundárias, como foi feito em Lajeado. Outros acessos, né? Reduzir essas coisas, né? Talvez, para não prejudicar o povo, né? Existe boa vontade por parte da CCR? Foi demonstrado isso? Parece que sim. A gente sentiu isso, tanto é que eles pediram para nós fazermos todo um levantamento, ou o que a gente fez, justamente para eles analisarem dessa possibilidade. Né? Eles mostraram muita boa vontade conosco. E nessa questão dos envolvidos na área, com parte na área de domínio, não se fala em indenização, fala em volta para o domínio público e sim com perda... Reintegração de posse. E sem reposição financeira. Sem reposição financeira. Os primeiros casos, sim, porque eles estavam totalmente dentro da faixa de domínio, né? Eles indenizaram. Essas primeiras 70 famílias que saíram, eles indenizaram. Fontoura Xavier tem uma situação muito semelhante, hein? Chamam de poceiros ou de invasores ou ocupantes da área de domínio. Aquelas tendas que eles construíram estavam dentro da área, mas Fontoura Xavier, o maior problema deles é que no projeto inicial não estava previsto um trevo para entrada no município. E aí eles estão...
Vamos assim, ó, eles faltam um trevo, Marques de Souza também, mas a nossa situação é um pouquinho mais preocupante, E né? delicada, Prefeito, né? são quantas famílias nessa situação de reintegração de posse? Essas aí, aproximadamente umas 50. 50 É. e 70 já tiveram a sua indenização. Isso aí. Mas são outras 70, né? Nestas 50 inclui-se parte do cemitério, o posto E- de combustível e o parque de máquinas. E o parque de máquinas. Uhum. Tem oficina mecânica que vai ter que sair, tem comércio, é um problema bem grande, E né? vão ganhar um trevo de acesso? O trevo de acesso, eles não têm esse projeto ainda, porque a parte de Marques de Souza a Fontoura, que a gente está incluído, é um trecho assim bem mais complicado para eles fazerem, então vai ficar para uma próxima etapa. Não está sendo feito agora, eles estão fazendo Fontoura Soledade, né? Então, como essa parte ainda não está pronta aqui de Pouso Novo, vamos dizer que Pouso Novo está incluído, de Marques a Fontoura, essa parte ali, não existe um projeto definitivo ainda. Eles estão em implantação do projeto, então por isso que talvez a gente consiga que eles ainda façam alguma mudança, né? E a questão de pedágios, vai ter mais algum posto naquela volta? Não, ali em volta não. Não. O que a gente sabe é o que existe lá em cima, perto de Soledade, né? E depois aqui embaixo. Exatamente. Bom, Lá no nosso perímetro, não. e a questão daquelas curvas todas um pouco abaixo de Pouso Novo, tem projeto para aquilo também? Não. A questão das curvas, o projeto que a gente viu, um pré-projeto, continua tudo como está. São curvas acentuadas, né? A ação. A nossa serra ali é preocupante, né? É. Todo dia a gente passa ali, bastante acidente, muito acidente. Tá bem, It. Cumprimentos pela briga toda que está assumindo, é uma peleia, hein? Esse pessoal de concessionária não gosta muito de ouvir o prefeito, não. Parece que não, né? Não. Mas a gente está sentindo que não é fácil. O Busato, o deputado Busato tem lhe auxiliado. Tem. Infelizmente, nós não temos um representante na Assembleia, né? Mas assim, ó, eles estão preocupados também. Eles sabem que a população vai ser atingida, não só nós, Marques de Souza, São José del Val, Fontoura Xavier. Eles sabem que as melhorias são bem-vindas, nós sabemos também, né? Vamos tentar minimizar o máximo possível, né, os efeitos contrários, né? O desastre que pode acontecer com a cidade, porque vai se saber, o município tem bastante pessoas idosas, né? E algumas moram ali nesses locais, de repente não ficam mais no município. É preocupante, o município já tem poucas pessoas, né? Poucos habitantes. Colocaram eles aonde, aquelas famílias que saíram? Eles, realocaram. como eles receberam indenização, a maioria deles comprou terreno e construiu em outro local. Em Pouso Novo. Em Pouso Novo, a maioria deles. Não saiu da... Não, que bom, né? Isso foi... o grande benefício foi que eles ficaram, né? It, obrigado pela presença e pelas informações, cumprimentos pelas iniciativas lá. Tá bom, eu agradeço o convite para a gente poder explicar. Até é bom que a população saiba. Logo que a gente assumiu, a gente chamou todos os moradores que vão ser atingidos, né, explicando para eles todo o problema que estava por vir. E a gente não ficou parado. A gente contratou uma empresa para fazer todo um trabalho topográfico, georreferenciado, né? E com isso aí, talvez a gente sensibilize não só as autoridades, né, a NTT, Ministério do Transporte, mas sensibilize principalmente a CCR, né? Começariam quando as obras naquela etapa? É para daqui 2, 3 anos, antes não. Não. Tá bem, um grande abraço. Outro para vocês. Prefeito de Pouso Novo, Carlos Alberto Bonacina, o It, prefeito de Pouso Novo.